Meus queridos irmãos, que a graça bendita do nosso Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Acredito sim que seja a quarta vez que nós temos a oportunidade, o privilégio de servirmos ao Senhor, trazendo a palavra de Deus a esta igreja. E nesta ocasião, na celebração do 12º aniversário desta igreja, nesta cidade, aqui neste bairro, proclamando a graça salvadora do nosso Deus. É uma honra, me sinto privilegiado em estar aqui. Quero agradecer ao pastor Daniel pelo convite, a oportunidade de voltar. Eu acredito que desde 2012, eu tenho vindo todo ano batendo ponta aqui em Jequié. Geralmente uma igreja diferente, mas na região. E em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Daniel. Eu acredito que em uma reunião inspirativa da associação está aqui. Eu acredito que em Maracás, na cidade de Maracás. E é um prazer poder rever o pastor Daniel, a sua família, nossa irmã Rita, nossa irmã Loi, que está nos hospedando. Deus abençoe a vida de vocês. E rever alguns irmãos, alguns colegas que já faziam tempo aí que eu não os via. E Deus nos deu esse privilégio de poder vê-los. Meus amados, eu quero meditar com vocês esta noite, usando a divisa que esta igreja está utilizando para a temática Evidências de uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Eu quero meditar trazendo, esse texto ele apresenta as características de uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos, na verdade, apresenta a manifestação do Espírito na vida da igreja. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber o que é uma igreja cheia do Espírito Santo e o que é que Deus faz através de uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nosso bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Nesse momento pedimos que Teu Espírito ministre aos nossos corações. Que o Senhor nos oriente para a aplicação das Tuas verdades ao coração dos Teus servos aqui esta noite. Que a voz a ser ouvida seja a voz do Teu Santo Espírito. Que os Teus servos não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas saiam daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, a Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Podemos dizer que ela é um organismo, por ser vivo, ela está operante, ela está militante neste mundo. Ela está em atividade. A igreja, ela é viva, porque ela serve de fato a um Deus que é vivo.
Ela também é vista como a comunidade que revela ao mundo o amor e a graça salvadora de Jesus Cristo. Deus, na sua soberania, escolheu a igreja como seu povo, para que por meio dela o mundo conhecesse o seu amor. Se nós formos ler a declaração de fé de Neil Hemscher, uma declaração de fé utilizada pelos batistas desde 1886, os batistas americanos adotaram essa declaração de fé. Depois os batistas brasileiros também adotaram essa confissão de fé em 1886, e só então, em 1986, nós passamos a ter a declaração doutrinária que está em vigor até hoje, que é um conjunto daquilo que nós como batistas, nós cremos a respeito de Deus, da palavra, do Espírito Santo e uma série de outras coisas e temáticas. Mas nesta declaração, nesta confissão de fé de Neil Hemscher, nós temos um entendimento, uma definição muito interessante do que é a igreja. Lá nessa declaração nós temos a seguinte afirmação: cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes, batizados, que se associam pactualmente na fé, na comunhão do Evangelho, nas observâncias das ordenanças de Cristo, são governados por suas leis, exercitam os dons e direitos, privilégios com os quais a sua palavra os reveste. Queridos, nós vemos nesta confissão de fé que a igreja de Cristo, ela é o seu corpo visível aqui na terra. Isto é, o Cristo que está invisível, ele se faz visível através de mim e de você. O mundo contempla Cristo através da igreja. O mundo contempla a graça de Cristo através dos crentes, da comunidade de fé. E esta igreja, ela é formada por pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo, que foram alcançadas e biblicamente elas foram batizadas. E agora elas estão firmadas na fé, estão firmadas na comunhão, elas estão firmadas no Evangelho. São pessoas que passaram a ser governadas pela palavra de Deus e que passam a exercer os seus dons, os seus talentos e os privilégios e os seus direitos, visando a edificação dos santos para a glória de Deus. É isso que é a igreja. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui a forma como a igreja de Jesus ela cresce, como a igreja de Jesus ela se desenvolve, como a igreja de Jesus ela está crescendo, como a igreja de Jesus está espalhando a mensagem salvadora e fazendo com que número de discípulos creiam em Cristo e sejam multiplicados e espalhados por todo o mundo, cumprindo inclusive a grande comissão deixada por Jesus, conforme lemos em Mateus 28, verso também 19 ao 20, quando Jesus diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta igreja está cumprindo esta grande comissão, esta ordem de Jesus. Nós enxergamos, a folhearmos as páginas do livro de Atos, marcas de uma igreja saudável, em uma pequena comunidade, que se desenvolve com uma quantidade não tão expressiva de gente, 120 discípulos, e que vai multiplicando. E na primeira pregação, em que a igreja tem a oportunidade de anunciar a Cristo, mais de 3.000 almas se convertem a Cristo, e se volta para o Evangelho. E essa comunidade, ela está crescendo, e ela está alcançando localidades, alcançando outras nações, experimentando um crescimento que vem de Deus. Queridos, olhando para esse texto que nós estamos utilizando como divisa,
Para entender as evidências do Espírito Santo na vida da igreja, nós podemos dizer que a mensagem principal que esse texto nos transmite, que a mensagem doutrinária que esse texto nos transmite, é que uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que está edificada na palavra, na oração, na unidade e no amor de Cristo. Aqui nós vemos essas evidências como sendo a evidência do Espírito Santo na vida da igreja. Palavra, oração, unidade e amor de Jesus Cristo. A igreja aqui em Atos, ela está sendo edificada na palavra, ela está sendo edificada na oração, ela está sendo edificada na unidade e ela está sendo edificada no amor de Cristo. Essas são características, meus queridos irmãos, que nós como igreja na atualidade nós precisamos resgatar, se nós queremos de fato experimentar do poder do Espírito Santo na nossa vida. Se nós queremos de fato evidenciar a presença do Espírito Santo em nós e através de nós, nós precisamos resgatar essas características e trazer para a nossa vivência. Eu quero destacar essas 4 características com os irmãos, chamando a sua atenção para a gente analisar cada uma de uma forma bem distinta. A primeira característica que eu quero analisar com vocês é de uma igreja que está edificada na palavra como evidência do enchimento do Espírito Santo. Olha para o verso 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, os primeiros cristãos, eles tinham suas vidas firmadas na palavra de Deus. A vida deles estavam pautadas na doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles tinham uma compreensão que infelizmente nos falta hoje como igreja na atualidade, de que não há vida abundante e cheia de significado fora da palavra de Deus. Aquela igreja entendia que a vida, ela procedia da palavra de Deus. Eles viviam em torno da palavra. Esses crentes, eles eram alimentados pela palavra. Eles eram fortalecidos pela palavra. Eles anunciavam a palavra. Eles eram guiados pela palavra de Deus. Por quê? Porque eles amavam a palavra, porque eles ensinavam a palavra, porque eles proclamavam a palavra, eles anunciavam a palavra por onde eles iam. Eles tinham a palavra no centro das suas vidas, no centro da sua existência. A palavra era a fonte norteadora dos seus cultos, a palavra era a fonte norteadora da sua adoração, quer uma adoração coletiva, quer uma adoração particular. Era a palavra de Deus que orientava a igreja nos seus relacionamentos, nos relacionamentos com os de dentro da igreja e no relacionamento com os de fora da igreja. Então, essa igreja, ela tinha a palavra como base. A palavra era a única norma de fé e prática na vida daquela igreja. Quando você olha para Atos, você vai ver que Lucas, o historiador, ele está fazendo questão de dizer o que é que está acontecendo na vida da igreja. A palavra de Deus se multiplica, a palavra de Deus é espalhada, o número de sacerdotes, aumenta o número de sacerdotes que obedecem à fé, e assim a palavra de Deus crescia, se espalhava e multiplicava. Lucas está registrando a multiplicação da palavra de Deus em toda a região. Isso me faz lembrar daquilo que o pastor Mark Dever, ele vai nos dizer a respeito de uma igreja saudável. Ele diz que a palavra de Deus sempre foi o instrumento que Deus, ele escolheu para criar, para convencer, para converter, para conformar o seu povo. A palavra de Deus sempre foi a base norteadora da igreja. Nós precisamos, irmãos, como igreja, voltarmos, colocar a palavra de Deus novamente no centro da nossa vida eclesiástica. Nós não podemos aceitar uma outra coisa que não seja a palavra de Deus no centro do púlpito, no centro das nossas relações,
no centro das nossas atividades eclesiásticas, no centro dos nossos ministérios e dos nossos serviços. A palavra precisa voltar a ser o centro e nós precisamos voltar a obedecer a palavra de Deus. A Escritura, ela precisa voltar a ser para nós como crentes, não apenas como batistas, mas como crentes, a única regra em matéria de fé e prática. É a palavra de Deus. A igreja, ela precisa voltar a compreender que sem a palavra de Deus não há vida. É por meio da palavra que Deus, ele traz vida ao seu povo. Meus amados, sem a palavra de Deus, as igrejas se tornam cemitérios, comunidades de mortos espiritualmente. Remova a palavra de Deus do centro da igreja. Remova a palavra de Deus da igreja. Remova a palavra de Deus das suas atividades. Remova a palavra de Deus dos cultos. E o que restará para nós? Na verdade, o que restará é morte espiritual, vale de ossos secos, porque a igreja sem a palavra é um vale de ossos secos. Não nos esqueçamos do que Deus fez através da visão do profeta Ezequiel, é um vale de ossos secos. Deus traz vida, Deus suscita vida, é um verdadeiro cemitério, onde havia ossos sequíssimos. Ele gera vida através da proclamação da sua palavra, porque Deus estabeleceu, antes mesmo da criação, gerar vida por meio da sua palavra. Quando nós olhamos o relato da criação, no relato da criação nós vemos que Deus está trazendo à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Deus disse: haja, e houve. É Deus criando tudo pelo poder da sua palavra. Nós vemos na queda do homem, na desobediência do homem, Deus através da sua palavra, trazendo a esperança para o homem caído, dizendo que da semente da mulher viria o varão, que esmagaria a cabeça da serpente. Deus trazendo esperança para toda a sua obra criada. É a palavra de Deus que movimenta a vida de Abraão, que o tira da sua terra, da sua parentela, e vai na direção da terra que Deus havia dito que o daria. Abraão é movido pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que está presente na vida do povo lá no Egito, quando ainda escravo de Faraó. É a palavra de Deus que está movimentando o coração desse povo. É a palavra de Deus que está operando. É a palavra de Deus que tira o povo do deserto. E esta mesma palavra na peregrinação do povo até a terra prometida, que Deus está usando para estabelecer uma aliança entre Ele e o povo de Israel. É a palavra de Deus que está presente na vida dos profetas, chamando o povo à obediência ao Senhor. Quando o povo se desviava, era a palavra de Deus que chamava o povo ao arrependimento. Esta é a mesma palavra que nós temos no registro do Evangelho de João, no capítulo 1, do 1 ao 4 e também verso 14, quando João disse com muita autoridade: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, a palavra de Deus, que gera vida. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser a fonte que nos alimenta e que nos sustenta, porque Ele escolheu gerar vida por meio da palavra. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, é por meio da proclamação da palavra que eles são chamados à vida. Então, se essa igreja deseja de fato ser uma igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja precisa amar a palavra e se voltar para a palavra. Se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, você precisa se voltar para a palavra, amar a palavra. Segunda característica que eu quero analisar com vocês é de uma igreja perseverante na oração. Ainda no verso 42, nós temos a expressão que eles perseveravam nas orações.
A igreja nasceu, meus queridos irmãos, no berço da oração. Quando olhamos para Atos, capítulo 1, do 12 ao 14, o texto diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui, irmãos, a igreja primitiva perseverando na oração. O Pentecoste veio depois de 10 dias de reunião da oração daquela igreja. O Espírito Santo é derramado sobre a vida da igreja, depois de um período de 10 dias de perseverança e oração. A igreja, ela vivia como base na oração. A igreja, ela enfrentava os desafios que ela tinha pela frente por meio da oração. A igreja primitiva, ela enfrentava as perseguições de joelhos, orando. Encaravam as ameaças de joelho, orando. A igreja primitiva encarava inclusive a própria morte de joelho, orando. Era por meio da oração. Em Atos, nós vemos uma igreja que está orando, e Deus está agindo de forma liberal na vida da igreja. Nós vemos uma igreja que está orando, e nós vemos a terra tremendo. Uma igreja orando e as portas das prisões sendo abertas. Uma igreja orando e o evangelho alcançando nações, alcançando corações, transformando vidas, libertando pessoas pelo poder do Espírito Santo. Quando nós folheamos as páginas do livro de Atos, nós vamos ver uma igreja que ela está se dedicando e perseverando na oração. Nós vemos isso no capítulo 1, nós vemos isso no capítulo 2, a igreja perseverando e orando. Quando vamos para o capítulo 3, nós vemos novamente os apóstolos que vão se reunir no templo para orar, quando nós temos a cura ali de um paralítico. Quando nós avançamos para o capítulo 4, quando Pedro e João são ameaçados a não pronunciar e proclamarem o nome de Jesus, eles se reúnem com a igreja, e no verso 30 diz que no verso 29 em diante diz que eles oram ao Senhor, e eles dizem: Senhor, olha para ameaças que teus servos ouvem este dia, e nos dê ousadia para anunciarmos a tua palavra. E o texto no verso 31 diz que, tendo eles orado, o lugar aonde eles estavam tremeu, e eles saíram proclamando a mensagem da palavra. Quando nós avançamos um pouco mais e chegamos no capítulo 6, quando a igreja está vivendo um momento muito crítico, possibilidade de divisão entre os cristãos de língua grega e os cristãos judeus de língua hebraica, a forma como a igreja resolve essa tensão é por meio da oração. É a igreja orando e Deus levantando diáconos, é a igreja orando e os apóstolos consagrando a vida desses diáconos. Quando nós avançamos para o capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, nós vemos Estevão experimentando a morte, orando ao Senhor. Quando nós avançamos um pouco mais e vamos para o capítulo de número 9, nós vemos novamente, por meio da oração, Pedro trazendo vida a uma discípula de Jesus chamada Dorcas. Ele ora ao Senhor. Capítulo 10, nós vemos Deus mudando as intenções do coração de Pedro e mudando a visão da igreja por meio da oração. Quando Pedro tem uma visão de uma cortina, Deus escancarando a sua intenção de alcançar todos os gentios por meio do evangelho. E quando nós avançamos um pouco mais, capítulo 12, os apóstolos estão presos, Tiago é morto, Pedro está prestes a morrer. A igreja então se reúne em oração incessante em favor de Pedro. E o que Deus faz? O liberta da prisão de forma miraculosa. Quando nós avançamos um pouco mais, vamos para o capítulo 16, nós vemos Paulo e Silas na prisão, cantando louvores. Eles vão orar, expulsa um espírito maligno de uma jovem, e na prisão
eles estão orando, louvando a Deus, e as cadeias são abertas pelo poder de Deus. Eu poderia passear o livro de Atos mostrando como a igreja era perseverante em oração. Mas, queridos, nós aprendemos a olharmos um pouco para a história da igreja, que sem oração, a igreja ela não avança. Nós precisamos entender que sem oração, pecadores, eles não virão a Cristo arrependidos de seus pecados. Sem a oração, nós não teremos condição de dar um testemunho eficaz do Evangelho de Jesus Cristo. Sem oração, não há crescimento espiritual na vida dos crentes. Sem oração, a igreja não tem poder. E sem oração, queridos, não há discipulado eficaz. Tudo perpassa por uma vida de oração. A igreja primitiva perseverou em oração. E por essa razão essa igreja cresceu, ela avançou. Pessoas vieram a Cristo arrependidas dos seus pecados. Nós precisamos, queridos, como igreja na atualidade, voltar a considerar a nossa necessidade de oração e tomarmos consciência da nossa falta de perseverança na vida de oração e nos arrepender diante de Deus. Porque se há um povo que ora pouco, esse povo é a igreja da atualidade. As nossas reuniões, os nossos cultos de oração, são cultos que deveriam ser concorridos, cheios, mas os nossos cultos de oração são cultos minguados. Quando perguntaram ao grande pregador, Charles Spurgeon, o que fazia com que a igreja dele crescesse tanto, desenvolvesse tanto, e a resposta de Charles Spurgeon foi: esta igreja é uma igreja de oração. As reuniões mais concorridas da igreja, pastoreada por Spurgeon, eram os cultos de oração. Os crentes vinham, lotavam as reuniões, orando a Deus e pedindo para que pecadores se arrependessem e o evangelho alcançasse o coração. Por isso que a igreja cresceu. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e debilidade no que diz respeito à nossa vida de oração. Precisamos nos arrepender e voltar para Deus, corrigir a nossa vida de oração, tanto particular quanto pública. E aqui eu quero dar uma ênfase nas nossas reuniões coletivas. Nós precisamos, como igreja, aprender a nos reunir mais para orarmos mais. Os nossos cultos de adoração precisam ser mais regados com orações fervorosas. Nós precisamos voltar a orar em conjunto, em coletividade, pedindo a Deus que Ele realize a sua obra por meio de nós e através de nós. Então, queridos, nós precisamos repensar os nossos cultos, para passarmos mais tempo como igreja, orando, pedindo aquilo que Deus deseja ver no seio da sua igreja. Precisamos, como igreja, em nossos cultos, orarmos mais uns com os outros, e orarmos em favor de cada membro da nossa igreja, em favor da saúde espiritual da nossa igreja, e não necessariamente pelo tamanho da nossa igreja. Precisamos fazer a oração que Paulo fez em Efésios capítulo 1, quando Paulo ora pedindo sabedoria, revelação do pleno conhecimento de Deus, iluminação do entendimento, para que os crentes compreendessem a grandeza da graça de Deus e do Evangelho, e pudessem então ampliar a visão espiritual da igreja para um crescimento. Precisamos orar assim. Precisamos pedir isso ao Senhor. Deus nos dê vida espiritual. Queridos, que esta igreja possa perseverar em oração. A terceira característica a analisarmos aqui, que é uma evidência do Espírito Santo, é de uma igreja firmada na unidade do Espírito. Não há uma igreja cheia do Espírito Santo que não ame a palavra. Toda igreja cheia do Espírito Santo valoriza a pregação da palavra. Toda igreja cheia do Espírito Santo valoriza a perseverança da oração, particular e coletiva. E toda igreja cheia do Espírito Santo valoriza a unidade. Olha o que o verso 42, 43 e 46 tem a nos dizer. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Queridos, a unidade também era uma das marcas características desta igreja cheia do Espírito Santo.
A igreja primitiva, ela foi consolidada e ela cresceu por causa da unidade que eles viviam no dia a dia, uns com os outros. O texto afirma no verso 42 que eles perseveravam também na comunhão. Era na palavra, era na oração e também na comunhão. Verso 43 diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o verso 47 vai dizer que a esta igreja que está vivendo a unidade, que está unida em um só propósito, perseverante na comunhão, ela está caindo na graça do povo e Deus estava acrescentando a ela o número daqueles que haviam de ser salvos. Queridos, os descrentes estavam sendo impactados diretamente pela forma como a igreja vivia, pela forma como os crentes se relacionavam uns com os outros. O relacionamento de amor entre eles impactou os descrentes de uma forma tamanha, que muitos deles estavam se convertendo a Cristo por ver o amor que exalava no coração desta igreja. O que nós vemos acontecendo aqui em Atos é o resultado da oração de Jesus em João 17. Em João 17, Jesus orou pela unidade dos apóstolos. Ele ora para que eles sejam unidos. Em João 17, Jesus também ora pela unidade da sua igreja. E ele vai dizer que é por meio da unidade que o mundo saberia que ele é o Salvador deste mundo. Queridos, o maior testemunho que nós podemos proclamar a este mundo é a nossa unidade, é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Jamie Dunlop, no livro Comunidade Cativante, ele fazendo um comentário sobre a unidade da igreja e tratando especificamente sobre como nós devemos lidar com os descontentamentos na igreja, e ele vai apresentar 3 fatos que são interessantes. Eu quero lançar mão desses 3 fatos que ele apresenta. O primeiro fato é que Deus chamou os cristãos a viverem com Ele para sempre. Mas, por um tempo, Ele nos deixa neste mundo reunidos como igreja local. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos de passagem neste mundo. A nossa igreja é uma igreja militante neste mundo. E um dia ela se tornará a igreja triunfante. Mas estamos militando, caminhando em direção à nossa pátria celestial. Nós não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo. Salvador nos garantiu que nós vamos viver para sempre com Ele, mas por um determinado tempo nós precisamos viver aqui nesta terra. E enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós precisamos viver como igreja, unidos como igreja. É aquilo que em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando. Nós precisamos valorizar as nossas reuniões coletivas, os nossos cultos. Precisamos valorizar mais do que ir à praia, mais do que ir ao lazer. Nós precisamos entender a importância de estarmos reunidos aqui em um culto como este. Segundo fato que Dunlop ele apresenta é que Deus tenciona que nossa vida juntos mostre sua sabedoria e seu poder. Isto é, nós não pertencemos aqui, estamos encaminhada para a nossa casa, mas vamos precisar viver por um determinado tempo neste lugar, e enquanto nós vivermos aqui neste lugar, Deus tem como intenção manifestar a sua graça poderosa a este mundo, a sua sabedoria através da nossa relação. É por isso que em Efésios 3, verso 10, Paulo diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. O terceiro fato que Dunlop apresenta é que nós somos pecadores. E o autor, então, ele vai dizer que esse último é o que complica todos os outros dois. Nós somos pecadores. Isso complica consideravelmente. Porém, diz o autor, no entanto, na inescrutável sabedoria de Deus,
ele deixou a tarefa de manifestar a glória do seu caráter perfeito para as pessoas tão imperfeitas de sua igreja. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus, na sua sabedoria, Ele manifesta o seu caráter perfeito a este mundo, através de pessoas imperfeitas como você e eu somos. Somos imperfeitos, pecadores, mas nós podemos viver o amor de Deus em sua perfeição e revelar o caráter perfeito de Deus. Deus se manifesta, Deus se revela como poderoso, como perfeito, como soberano, através de pessoas imperfeitas como você e eu, que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Isso é sabedoria de Deus. Queridos, o Evangelho, ele é poder de Deus, que é demonstrado na vida de sua igreja. O Evangelho de Jesus Cristo, ele une os povos, formando um só povo, formando a igreja de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que gera unidade nos corações. É importante destacar, queridos, que a unidade não significa que todos nós somos iguais, mas que nós estamos unidos em meio à diversidade. A unidade não é o mesmo que uniformidade, onde todo mundo parece funcionar exatamente da mesma forma. Não, unidade é ter comunhão com propósito. E qual é o propósito de Deus na nossa unidade? Revelar Cristo ao mundo. O Evangelho proclamado, ele se torna eficaz e um grande testemunho através da forma como nós nos relacionamos. Então é importante, queridos, destacar esta verdade. Eu quero apresentar a quarta e última evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, que é uma igreja que está firmada no amor de Jesus Cristo. Olha o verso 46 e o verso 47. O texto diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, à luz do texto bíblico, nós vemos aqui uma unidade que está sendo ligada, ou ela está relacionada a uma forma profunda de afeição em que aqueles crentes, eles estavam vivendo uns com os outros. No verso 45 nós vemos que os que tinham alguma propriedade, algum bem, eles se desfaziam dos seus bens, eles vendiam suas propriedades, e eles distribuíam os recursos com aqueles que não tinham nada, ou aqueles que estavam em necessidade. Eles partiam também pão juntos, eles comiam suas refeições juntos. Eles faziam isso com alegria, singeleza de coração, simplicidade, é aquilo que nós chamamos de junta-panelas. Eles tinham o hábito de juntar as panelas nas grandes cultos e nas suas reuniões. Então eles estavam partilhando coisas em comum. E aqueles que tinham necessidade, tinham suas necessidades supridas. Então nós vemos que o amor de Cristo era a causa, era a razão, era o motivo da igreja primitiva se relacionar de forma tão amorosa uns para com os outros. Eles se amavam de verdade. E porque eles foram alcançados pelo amor de Deus, eles demonstravam esse amor de forma incondicional na vida das pessoas. O amor de Deus era o fundamento. Eles compreenderam a graça de Cristo que foi manifestada naquela cruz. Eles compreenderam o perdão de Jesus e a dimensão do seu perdão naquela cruz. E por viver esta realidade, eles se amavam de maneira indistinta, eles se relacionavam. O amor de Cristo havia preenchido o coração desses crentes, e esse amor era transbordante nas relações deles. Queridos, é impossível nós sermos alcançados pelo amor de Cristo, e dele termos experimentado, e não demonstrarmos amor uns com os outros. Porque aquele que não demonstra amor, revela que ele não foi alcançado pelo amor de Cristo. Eu me recordo daquilo que Paulo nos diz em Efésios capítulos 5, 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados,
Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então o amor por outros cristãos mostravam aqui que esta igreja ela estava vivendo o amor de Cristo. Queridos, o amor para com os outros cristãos demonstra o poder do Espírito Santo, do Evangelho de Jesus na nossa vida. O amor demonstrado uns com os outros revelam, na verdade, o modo como nós vivemos o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama, e ela ama de maneira incondicional. Jamie Dulomp, ele afirma que as atividades da igreja que resultam em relacionamentos permanecerão, mas as atividades que não fazem isso não permanecerão. O que o autor está dizendo é o seguinte: todas as atividades nossas, que o foco é o relacionamento uns com os outros, todas as atividades que o foco é o relacionamento intencional, esses trabalhos ou atividades, elas permanecerão na vida da igreja. Mas todas as atividades que o foco é apenas uma agenda ou um programa, isso não vai permanecer. Por quê? Porque a salvação de Cristo foi manifestada para a nossa relação com pessoas e não com coisas. Por isso que tudo aquilo que a igreja fizer, que tem como intenção o relacionamento intencional na vida das pessoas, isso vai perdurar na vida da igreja. Precisamos nos relacionar de maneira intencional com o nosso irmão, visando o crescimento dele e edificação dele, e com o descrente, visando a salvação dele por meio do Evangelho. Porque essa atmosfera, irmãos, de amor, é o que atrairá os descrentes para Cristo Jesus. Os descrentes vivem um mundo de desamor, e eles querem enxergar em nós, como comunidade de Cristo, o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor não é realizado por mim e por você, mas pela obra de Cristo naquela cruz, e em meu e em seu coração. Esse amor é sobrenatural, ele não é natural, porque nós somos incapazes de amar de maneira correta, como Deus espera, se não for por meio de Cristo Jesus. Somente o Espírito Santo nos conduz a amar desta forma em que o mundo é impactado e corações se rendem a Cristo Jesus. Queridos, amar é a característica de uma verdadeira igreja, de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Ela ama incondicionalmente porque foi amado por Deus incondicionalmente. Então que Deus gere na minha vida e na sua vida, na igreja que eu pastoreio e nesta igreja aqui, a cultura do amor, que os nossos relacionamentos sejam baseados no amor de Cristo, que vivamos o amor e que possamos viver aquilo que Paulo ele está orando, pedindo à igreja de Éfeso, que Cristo habite nos nossos corações e sejamos alicerçados no seu amor e compreendamos a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Jesus Cristo. E Deus habite plenamente, ou haja plenitude da presença de Deus no meu e no seu coração. Se você ler Efésios, você vai entender que o enchimento do Espírito Santo está associado à presença de Cristo na nossa vida, à presença da sua palavra, porque Paulo diz que habite a palavra de Cristo em vós, que Cristo habite em vós, e que Deus habite plenamente em vós. Se vocês querem, de fato, se tornar uma igreja nessa cidade, cheia do Espírito Santo, que vocês vivam firmados na palavra, perseverantes na oração, unidos no amor de Cristo, alicerçados neste amor, proclamando a verdade ao mundo que precisa de Jesus. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em seu coração. Pastor Daniel.